Olá, estamos chegando. Hoje, dia 1º de maio de 2025. Este é o podcast Previna-se 113. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje, feriadão, estamos aqui para honrar aí a sua participação, honrar você que esteve com a gente aí, está com a gente todas as semanas aí nos prestigiando. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. E lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o apoio de algumas empresas, inclusive hoje vamos estrear um anunciante novo, vamos anunciar aqui um quadro novo. Então, o mês de maio é um mês de muitas mudanças. Então, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, divulgue aí os nossos vídeos, ative aí o sininho, né? Ative as notificações. Toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, das 19 às 20, levando informação, levando conhecimento, levando tendências. E, óbvio, o nosso programa ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, esquece aquelas empresas grandes, sabe? Aquelas grandes que sempre pregaram que você não podia tirá-las, que elas são fabricantes. Então, entenda uma coisa, todas elas são montadoras e a Orion Lift também é montadora. Então, faça uma pesquisa, chame aí um dos representantes, escaneie o QR Code, marque uma visita com eles, visita sem compromisso, eles vão avaliar como é que está a situação do elevador do seu empreendimento, de repente até sugerindo uma mudança aí até para poder trazer economia, né? Hoje em dia toda a redução de custos é muito importante. Também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria. Então você que busca aí uma avaliação profissional, um diagnóstico, na verdade, de como está a segurança do seu empreendimento, sabe, com treinamentos, análise de riscos, manual de normas e procedimentos, auditoria, testes operacionais. Nova Estratégia Consultoria, estão no mercado há mais de 30 anos, uma rapaziada aí preparada para te atender e te levar aí a melhor solução. Também estamos com o apoio da FIDES, Saúde Ocupacional, Medicina e Segurança do Trabalho. Então, PGR, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, toda a área de Medicina e Segurança do Trabalho. Estamos com o apoio aí da FIDES, Saúde Ocupacional, que está com a gente também já faz um tempinho. E hoje, estreando a Tracom Administradora. Então, muito obrigado, Ricardo, Tiene, que confiou aí na gente, acreditou aqui no projeto, né? Então, hoje estreamos aí o apoio da Tracom Administradora. Ela é uma empresa que oferece soluções completas com inovação, tecnologia. Você que é síndico, administrador de condomínio e tem aí uma necessidade de uma administradora parceira, a Tracom está aí para poder trazer essa alternativa, essa solução aí para sua necessidade. Então ela trabalha com inovação, tecnologia, soluções inovadoras para o condomínio. Então você que tem essa necessidade, até fazer uma avaliação da empresa que está aí com você, né? A empresa que está aí com você. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos lá para o nosso tema. É interessante porque, assim, a legislação ela vem mudando, né? Ela vem mudando, ela vem se atualizando. Deixa eu pegar uma cola aqui, que a memória também não está mais tudo isso, né? Hoje é dia 1º de maio, então lembrando, hoje é feriado, né? 1º de maio. Só que segunda-feira é dia 28, é comemorado o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. E essa data foi instituída, infelizmente, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, olha que situação complicada, né? Então, o nosso país é assim, né? Tem que acontecer para daí tomar providência, aí criar legislação, aí criar datas comemorativas. Não, a data tem que vir antes. Você tem que ter uma data de prevenção. Bom, mas enfim, e o tema de hoje é justamente relacionado à segurança do trabalho, né? Algumas alterações aí que estavam por vir neste ano, mas que foram adiadas, né? A nossa convidada vai tratar sobre isso aí, mas antes de a gente entrar no tema, eu tô dando um tempinho, né, pro internauta ir chegando, né? Então você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, divulgue esse vídeo, é um tema espetacular, um tema muito importante. Deixa aí o like, ativa as notificações. De novo, toda quinta-feira estamos aqui ao vivo,
como hoje, né, feriado, 1º de maio, estamos aqui para te levar informação, te levar conhecimento, te levar as tendências e as novidades do mercado. Bom, mas vamos lá. Primeiro, eu quero te agradecer, Beatriz, por você ter aceito o convite, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, estamos aqui no feriadão, né? É Então, verdade. feriado, Né? muita gente aí descansando, e a gente está Aham. aqui compartilhando informação, compartilhando conhecimento. Então, eu quero que você, por favor, se apresente, diga para o nosso internauta quem é a Beatriz Bock, fale aí da sua atividade, Uhum. fale da sua ação no mercado para que a gente possa entrar no tema, porque o tema é justamente uma alteração, mas independente da alteração, né? O síndico ele tem que entender a importância de cumprir com aquilo que a legislação determina Com e certeza. visando preservar as vidas, né? Porque, de Aham. novo, deixa eu abrir minha cola. É um absurdo você ter que ter um dia em memória às vítimas de acidente. Você tem que ter um dia visando É. preservar o acidente, para preservar para que não aconteça acidentes, né? Mas, enfim, vamos lá. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Moreno. Obrigada aqui Imagina. pelo convite, por poder participar aqui e poder um pouco discutir sobre a nova legislação aí que está entrando. Bom, me chamo Beatriz Bock, sou advogada trabalhista, trabalho há bastante tempo, já estou aí no mercado há mais de 15 anos, trabalho para empregado e também para consultoria preventiva para empresas, onde que a gente estava falando aqui agora é sobre a parte de prevenção. Isso é o principal. A empresa só procura uma pessoa para fazer sua consultoria quando já vem depois de uma reclamação trabalhista ou uma indenização por acidente do trabalho, que na verdade aí um valor alto para a empresa. A gente nunca pode esquecer que a empresa ela pode quebrar por causa de reclamação trabalhista. Isso é primordial você sempre estar se prevenindo de passivos trabalhistas. E agora, conforme nós vamos conversar aqui, algumas legislações estão mudando e as empresas têm que se enquadrar, senão pode receber multas e sanções aí futuramente. Muito bem. O seu escritório, você está no mercado há quanto tempo? Mais de 15 anos Mais de já. 15 anos. Uhum. Então você já acompanhou várias atualizações Já. legais. E é bacana, muitas vezes quando eu falo, o condomínio, o síndico acaba torcendo o nariz, e eu faço questão de trazer Uhum. convidados que falem do assunto que a gente trata, porque assim, a legislação, primeiro, ela não é nova, né? Até Não. outro dia um síndico me perguntou, né? Até ele usou um termo pejorativo, né? Essas norminhas, quando eu falei das É. NRs, né? Fui Uhum. falar de NR, essas norminhas são novas, né? Eu falei, são novas, né? São de Uhum. 77, né? Isso. 77 foi a portaria, depois 78. Então, na verdade, até se for pensar friamente, são novas mesmo, né? 40 anos, Sim. 47, Sim. né? Então são normas novas, né? Até porque Sim. tem lei aí que tem 100, 150 anos e tal. Uhum. Mas aí, a mudança que eu entendo, se eu falar besteira, você me corrija, a mudança mais drástica foi com saiu de vigor o PPRA, né? Sim, sim. E entrou o PGR, que Isso. englobou os outros riscos. E agora, com essa nova alteração, É. vão entrar outros riscos, que eu quero que você, Aham. inclusive, esclareça para o nosso internauta. Mas, assim, uma coisa que eu escuto muito, e eu quero que você me ajude, né? O síndico sempre me pergunta: eu sou obrigado a cumprir? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar de normas regulamentadoras. Sim. Aquilo que você me pergunta sempre, né? Você síndico, você administrador. Mas eu tenho obrigação de cumprir uma NR? Então vamos. Hoje em dia estão em vigor 38 normas, né? Uhum. Das 38, pelo menos 20 facilmente se enquadram na área condominial. Sim. Pelo menos 20 você se enquadra no condomínio. Mas vem aquela pergunta. Agora eu estou te perguntando como síndico, né? Aham. Eu estou síndico, assistindo o programa lá. Eu sou obrigado a cumprir? Sim. É obrigada a cumprir. Ainda mais em empresas que trabalham com empresas terceirizadas. Nós nunca podemos esquecer que isso daí, uma reclamação trabalhista, você consegue condenar as duas empresas, a terceirizada e o condomínio. Ou seja, é obrigação do síndico também fiscalizar, fazer a prevenção de passivos de acidente trabalhista. E outra, nós temos que estar sempre atento. O que eu falo aqui, 3 coisas. Nós temos que identificar, avaliar e controlar os riscos no ambiente de trabalho. Então, sim, o síndico também tem que fazer essa parte de prevenção. Maravilha. E agora aí tem um detalhe, né?
de novo, né? Quem assiste o programa muitas vezes é leigo, Aham. né? E acaba até não entendendo muitas vezes, igual, por exemplo, no programa passado, né? Semana passada, o assunto foi prevenção de incêndios. Uhum. E o nosso convidado, até, assim como você, é especialista no assunto, Sim. e ele falou algumas siglas que o internauta ele tem dúvida. Tipo, ele falou de AVCB, ele falou de AVCB, ele falou de LTCAT, Aham. ele falou de algumas siglas, ele falou de SPDA, LTCAT não, SPDA, sabe? Então, com relação aos riscos Sim. ambientais, muitas vezes o internauta não tem ideia o que são riscos ambientais. Não. Então, teve uma alteração, né? Alteração não. Eu entendo que Uma inclusão. os 5 riscos Isso. sempre existiram. Isso. Só que o PPRA, que aí eu preciso que você esclareça para o nosso Aham. internauta, o que era o PPRA, Aham. né? Ele não é mais exigido, né? Agora Sim. mudou para PGR. Então, imagina, eu estou lá assistindo e sou leigo. Putz, o que é PPRA? O que é PGR? Então, primeiro, por favor, esclareça para o internauta o que era o PPRA, Uhum. apenas os riscos que ele englobava. Depois, quando mudou para PGR, o que é PGR, o que ele engloba. E agora, até vai ficar meio confuso para o internauta poder entender, mas eu tenho certeza que você vai fazer de forma brilhante. E agora, com a nova mudança, que entra em vigor agora, acho que era dia 25 de maio, né? Uhum. E agora postergou para o ano que vem, que vão entrar os riscos psicossociais. Isso. O internauta deve estar pensando, o que é isso? Uhum. Porque muitas vezes, até é interessante você até deixar bem claro isso. Muitas vezes o síndico, ele contrata um serviço, né? Ele terceiriza o serviço. Uhum. E a empresa presta o serviço a ele. E ele muitas vezes acaba transferindo para a empresa essa responsabilidade Isso. para cumprir as normas. Só que se a empresa não cumprir, o trabalhador pode mover uma ação e é ele quem vai arcar. Então eu preciso que você... Ficou longa a pergunta, né? Mas PPRA e PGR, o que é? Os riscos, a diferença e o que são riscos psicossociais. Para a gente poder depois, até para dividir isso, porque senão o internauta vai ficar muito confuso. Então, primeiro, PPRA e PGR, o que são e quais são esses riscos, vamos dizer, que estão sendo incluídos, que não são riscos novos, né? Uhum. Os psicossociais sempre existiram. Aham. Só que não eram, na verdade, não tinha essa necessidade de incluir nesse documento. Isso. Então, por favor, esclareça o que era o PPRA e o que é o PGR agora e os riscos, por favor. Sim, o PPRA, na verdade, ele já era um programa para você saber a relação ali dos que você poderia sofrer um acidente. Então, por exemplo, hoje, na NR, você sabendo também que é segurança aí do trabalho, você sabe. Hoje nós temos várias várias normas dentro da NR, onde fala sobre insalubridade, agente de ruído, agente biológico. Além disso, agora vai entrar os psicossociais. É onde vem o PGR, Programa de Gerenciamento aí de Riscos. Então, você tem que estar sempre atenta em incluir no PGR, tem aquele programa. O que seria o certo? A empresa ela tem que ter um setor de saúde e segurança do trabalho. Isso daí foi o que a gente estava falando aqui antes, que, na verdade, entraria em vigor no dia 26 de maio. 26 de maio. Entraria em vigor no dia 26 de maio, essa NR1, essa alteração, né, essa inclusão aí das doenças psicossociais relacionadas ao acidente do trabalho, a relação do trabalho, né, podendo ser acidente ou somente mesmo relação mental. Mas o que aconteceu? Os sindicatos patronais se juntaram e começaram a discutir o quê? O Ministério do Trabalho não me trouxe cartilha do que eu precisaria fazer para fazer essa prevenção, esse PGR. E aí, da onde que eu tenho que partir? Porque eu não quero receber sanção, não quero ser multado. Uma multa que, se eu não me engano, estava em discussão de quase de R$6.000 por funcionário doente na empresa. Então, aí, o que aconteceu? Os sindicatos patronais se uniram e apresentaram isso para o Ministério do Trabalho, onde que eles não saberiam por onde partir. Além disso, de não saber por onde partir, como que ele iria se prevenir? Então, isso daí, infelizmente,
agora vai ser alterado o NR1, mas de forma informativa, somente para informar. Por enquanto, as empresas não vão receber nem multas e sanções, somente a partir do dia 26 de maio de 2016, para as empresas aí terem um ano para se arrumar dentro da empresa. Além disso, também, elas têm o fluxo de caixa e não teria como já começar a gastar para também trazer psicólogo para dentro. Sim. Porque como que você vai saber que o seu funcionário está doente? A não ser que apresente atestado, né? Dependendo do CID, tudo certinho. Mas você trazer psicólogo para dentro da empresa, isso é uma prevenção, entendeu? Então, aí, infelizmente, nós vamos ainda ter mais um ano aí, e as empresas, obviamente, para poder entrar dentro das normas aí da NR1. Maravilha, mas aí tem um detalhe, né? Você comentou desses riscos psicossociais, que agora foi postergada a entrada em vigor para 2026. Mas a mudança do PGR já aconteceu, né? Já aconteceu. 2 anos, mais ou menos. De incluir, porque antes era só riscos físicos, químicos e biológicos, e ficava de fora ergonômico e acidente. Sim. Mas aí, o síndico está do outro lado lá, querendo entender. Mas, tá bom, eu sou obrigado a fazer, né? Eu sou obrigado a desenvolver esse documento. Mas como é que faz isso? Eu tenho que contratar alguém? O que já me perguntaram, né? Mas o meu zelador não pode fazer isso? O meu zelador não pode andar pelos ambientes e fazer essa aferição? Onde eu quero chegar, né? Não estou puxando sardinha pro meu lado, não, né? Mas quem é o profissional habilitado para desenvolver um PGR? Estou te perguntando isso pelo seguinte. Eu já fui estagiário, já comecei na carreira também, sabe? Mas o estagiário, ele é estagiário. Sabe? Ele não pode assinar um documento. E muitas vezes, o estagiário, ele tem que ser acompanhado. O que acontece? Não estou faltando com ética, hein? Quero que você entenda, internauta. Muitas empresas fazem o seguinte, pega o estagiário e coloca ele para ir lá fazer a vistoria. Sim. E, assim, o estagiário, de novo, eu já fui estagiário também, eu sei o que é estagiar. Não tem informação ainda. Não, você está aprendendo, Exatamente. né? Então, como que eu estou aprendendo, eu tenho que ir lá e fazer esse levantamento. Então, a pergunta é a seguinte, quem é o profissional habilitado e como que é feito isso? Eu vou justificar porque eu estou fazendo a pergunta. Eu presto esse tipo de serviço. Então, dentro do meu escopo de assessoria, uma das áreas que eu trabalho é segurança do trabalho. E eu me lembro, foi este ano, eu não perdi a concorrência. Eu deixei de ganhar, né? Que eu entendo assim, eu não perdi, deixei de ganhar. Só que a diferença de preço era muito alta do que eu ofereço para o que o concorrente fez. E eu falei pro síndico, eu preciso ver o que esse cara vai fazer, entende? Deixa eu ver a vistoria que esse vistoriador vai proceder para eu entender se eu tô errado, porque de repente eu tô errado. E eu fui lá, Beatriz, eu fui acompanhar a vistoria. Fiquei, não vou te falar que fiquei de cabelo em pé, porque senão vão dar risada lá. Vão dar risada lá? Não. Mas eu fiquei, assim, muito preocupado. Ele não saiu da sala do zelador. Ele chegou na sala do zelador, ele fez as perguntas ali. Então, pro nosso internauta entender, como que é feita, primeiro, quem é o profissional habilitado para fazer esse levantamento e como é que é feito isso? Ele tem que andar no condomínio, não tem que andar? Ele tem que ir até o condomínio? Teve uma outra empresa também que fez a vistoria via Google Earth. Como que faz isso? Tá parecendo perícia, né? Que a pessoa faz a perícia, faz perícia médica, tem os 2 braços, 2 pernas, tá ótimo. Andou... Ou faz perícia técnica no ambiente de trabalho, só fica dentro da sala do RH. Então. E não anda na empresa. Então, eu quero que você esclareça. Como é que é feito isso? E quem que faz? Quem que é o profissional habilitado? Porque a norma, ela tem, na verdade, se bobear, a norma, do texto da norma também, ela tem uma brecha, né? Tem. Que ela fala profissional tecnicamente capacitado. Isso que eu ia falar. E o que é um profissional tecnicamente capacitado? Ainda mais para riscos psicossociais. Você não vai ser. Eu não posso. Entendeu? Eu não sou um profissional tecnicamente habilitado para identificar os riscos psicossociais. Eu acho que isso foi até dúvida, por isso que também aconteceu essa prorrogação aí da norma, entendeu? Para as empresas se adequarem. E outra, você vai ter que contratar um médico. De qualquer forma. Não tem como. Como que você vai analisar doenças psicossociais? Não vai ser um engenheiro do trabalho. Não vai ser. Não vai ser. Entendeu? Igual que eu falei, ele vai ter que identificar primeiro qual que é o tipo de doença. Aí, por exemplo, vai ter que analisar setores.
Sim. vai analisar o setor. O que está acontecendo no setor, como a pessoa trabalha. Então, isso daí não vai ser o técnico do segurança do trabalho, entendeu? Vai ter que ser um médico. A empresa vai ter que ter um médico ali. Então, o profissional habilitado, então tem que ver a área, né? Então, por exemplo, para os riscos psicossociais, um Sim. médico ou um psicólogo. Sim, E os demais riscos, talvez o técnico de segurança estaria habilitado. isso. E aí tem um problema, né? Porque aí algumas escolas criaram o curso de tecnólogo de segurança do trabalho. Ah, é? Essa eu não sabia. E não está na norma. Mas o que faz? Então, é que eu queria saber também. Porque a norma diz, é o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro. Só que Isso. tem aí o curso de tecnólogo, que é uma faculdade de 2 anos. Só que a pessoa faz a faculdade, né? Sai lá, tecnólogo de segurança do trabalho, só que não pode trabalhar. Porque ele não pode assinar o documento. Sabe o que eu estava pensando agora? Porque você pode assinar também PPP, né? O técnico de segurança pode. Então, agora você imagina uma doença psicossocial. Como que você vai colocar isso no PPP? Então, mas aí, Beatriz, Quem vai assinar? o que acontece? Eu não tô aqui advogando por causa própria, não. Né? Mas nós vamos precisar ver quem são os profissionais sérios do mercado Isso. que vão reconhecer, olha, essa avaliação eu não tenho condições de fazer. Né? Eu não tenho condições de levantar um risco psicossocial, porque não é da minha área. Mas eu tenho, não quero, mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu vejo? Assim, é muito difícil você identificar que aquele problema de saúde psicossocial, não sei, uma crise de ansiedade, uma depressão, esteja relacionado com o trabalho. De repente está relacionado à vida pessoal, então, né? É difícil saber, E como você vai avaliar isso, vai ter que fazer uma perícia médica, você vai ter que ver, por exemplo, eu estava até... Semana passada eu estava vendo algumas notícias, porque todo dia de manhã eu fico vendo a jurisprudência, decisões de processos trabalhistas. E eu vi que o Tribunal de Campinas, né, o TRT-15, ele manteve a condenação de uma empresa onde a funcionária entrou com uma ação pedindo que ela estava com depressão, pedindo danos morais e materiais, porque ela estava com depressão, de metas excessivas. A empresa estava cobrando metas dela, mas olha como que era o tipo de cobrança. Ela está no grupo do WhatsApp da empresa. E a empresa coloca quem bate a meta. Então, quem bate a meta, todo mundo vai lá e bate palminha. Ah, fulano vendeu tantas coisas. Imagina aquela pessoa que está por trás do celular, as pessoas do trabalho sabem que ela nunca atingiu a meta. Isso daí começa a dar aquela crise de ansiedade. Preciso fazer mais, preciso trabalhar, preciso... Nananã. Você entendeu? Aí como que ela conseguiu provar? Perícia médica, uma audiência de instrução. Agora, como que você vai conseguir provar diretamente que aquele problema de saúde do seu funcionário que está se afastando por problemas psiquiátricos é relacionado ao trabalho? Mas aí, você está falando isso, eu estou viajando, sabe para onde eu fui agora? Eu fui lá para aquela loja, não quero falar nome porque não paga merchan aqui. Aquela loja, aquele fast food, né? Que é um M amarelo. Lá, todas as lojas, no balcão, tá lá, funcionário do mês. Isso tá. Então daí, eu trabalho lá e nunca sou funcionário do mês. Então eu tô sofrendo, você tá entendendo, internauta? E você não fica procurando quem é o funcionário do mês? E nunca acho, né? Nunca acho. Não sei se você já... Né? Então tá lá a foto lá, funcionário do mês, e eu fico, cadê esse cara, né? Eu sempre vou na loja. O que ele tá fazendo diferente dos outros? Exatamente. Então, isso, olha só a comparação que eu tô fazendo com a colocação da Beatriz, né? É a situação de uma área que não é a nossa, né? Que é uma área de fast food, mas olha como que a coisa é muito mais ampla, né? Isso. Então imagina, totalmente. a foto do rapaz ou da menina tá lá, trabalha do meu lado, eu sei quem é, e aí pode até haver uma tiração de sarro, né? Pô, sua foto não tá lá, é a minha que tá lá. Então, olha aí, Beatriz, onde eu quero chegar, né? O cuidado que você síndico, você administrador de condomínio, você, até para poder gerenciar a sua equipe e deixar claro, não é uma concorrência entre vocês, né? Mas é fazer com que o cliente final é o condomínio. E o condomínio, igual você comentou, que mora em condomínio, né? Então, você quer chegar lá no empreendimento que você mora, você quer chegar lá, ter a grama parada, né, o jardim arrumado, as áreas comuns limpas, né? Quero usar uma brinquedoteca, tem que estar limpa,
um salão de festas tem que estar limpo. Eu quero entender que o meu porteiro lá está fazendo trabalho de acordo. Então, tudo isso é um trabalho de gerenciamento. Isso. Aí agora as empresas, as prestadoras de serviços, vão ter que ter esse cuidado de gerenciar Isso. com mais humanidade, uma gerência humanizada, não é isso? Isso. Eu vejo duas coisas nesse ponto que você está falando. Primeiro, a empresa ela vai se destacar, principalmente aí para entrar nas normas da NR1, na parte de mostrar fiscalização, treinamentos, capacitação. E outra, olha qual que é a diferença que você tem uma empresa que tem um canal de denúncias. A pessoa pode fazer denúncia que está sofrendo um assédio, você já... a empresa não ficar quieta, né, e ir atrás para ver o que está acontecendo naquele ambiente de trabalho. Então, essa fiscalização, principalmente do Ministério do Trabalho, em cima da empresa, a empresa mostrar isso. Agora, você imagina, o síndico está lá. Imagina que um funcionário da terceirizada entra com uma ação. Imagina o síndico só juntando no processo ali, ó, tudo que ele fez. Treinamento de EPI, treinamento de falar o que é assédio moral, o que é dano moral, deixar isso claro, porque as pessoas não sabem ainda o que é. Verdade. Principalmente, né, as pessoas assim que não estão no ramo do direito, as pessoas não sabem o que é um assédio moral, um dano moral, alguma doença psicossocial. Às vezes ela fala, isso aqui, eu nem sei se é decorrente do trabalho, mas pode ser que seja. Pode ser que seja. Agora, outra coisa também, com o E-Social, as informações estão todas cruzadas. Presta atenção, se você pega uma empresa que as pessoas estão se afastando com o CID, de depressão, de burnout, que agora é a burnout também, né? Também tem o CID de burnout, que é doença relacionada ao trabalho. Você pega isso, cruza as informações. Imagina bater no Ministério do Trabalho que aquela empresa tem, sei lá, 20 funcionários, 10 estão afastados. Gente, o problema é a empresa. Exatamente. Você entendeu? Terceiro, se essa pessoa, se funcionário ainda ganha indenização trabalhista na Justiça do Trabalho, a concausa de problemas de saúde mental relacionada ao trabalho, isso daí também cai dentro do E-Social. Ou seja, Ministério do Trabalho, Receita Federal, tudo incluído ali. Vai saber que aquela empresa está com pessoas decorrentes, frequentes, com aquele tipo de problema de saúde. Então, isso daí que vai pesar. Você entendeu? Igual que eu estava te falando antes da gente entrar aqui. Só no ano passado, mais de 470 mil pessoas se afastaram por acidente do trabalho, doenças psicossociais decorrentes aí de concausa com o trabalho. Isso é nível Brasil? Brasil. Mas mesmo assim, né? 470 mil? 470 mil trabalhadores em um ano. Muita coisa, né? É muita coisa. Quase 500 mil de pessoas. Exatamente. Então, olha só, internauta, essa informação que ela está trazendo, né? Tudo bem, aí não é só com relação à área condominial, não, era trabalhista em geral. Mas mesmo assim, tem uma boa parcela aí, tem uma porcentagem relacionada a condomínio que de repente não foi dimensionado aí, tá todo mundo junto, né? Uhum. Mas mesmo assim, é um número muito alto. Agora, muito alto por quê? Aí, de novo, eu quero que você entenda, síndico, a contratação do terceiro não pode ser mais feita por preço. Não. Sabe, você não pode fazer leilão, sabe? Chama 3, 4 empresas e vai pelo mais barato. Não. Então, eu entendo a importância até do próprio terceirizado, né, que vai prestar um serviço. Tem uma assessoria jurídica. Isso. O síndico, quando vai contratar, também tem a sua assessoria jurídica. Porque senão, óbvio que o jurídico da empresa vai defender a empresa. Uhum. O jurídico do condomínio vai defender o condomínio. Uhum. Então tem que ter um neutro nesse momento, que o síndico tem que ter. O síndico tem que ter uma assessoria jurídica para entender, essa prestadora de serviços vai me atender ou eu vou ter problema lá na frente? Você trouxe um assunto interessante, que eu falei sobre isso no meu Instagram, acho que foi a semana passada. Eu participei de um curso aí e estava falando exatamente isso. A diferença de você ter preço e valor. Preço, às vezes a pessoa não quer pagar, porque você é caro, você é barato, não sei. Mas e o valor que você tem? Exatamente. Qual que é o valor que a empresa tem, principalmente o que a gente está falando aqui na parte de síndico, e pegar uma empresa terceirizada. O que essa empresa tem de valor para agregar para o seu condomínio?
Porque se você for ver por preço, gente, às vezes o barato fica caro. A gente sabe disso, né? Meu avô sempre falou isso. O barato pode ficar caro. Então, não estou falando para você contratar o mais caro, mas você tem que investigar a empresa, né? Que você estava falando agora. Você investigar a empresa. Qual que é aquele valor, o que ela vai trazer de valor para o seu condomínio? Porque não é só o preço. Infelizmente, a gente quer pagar o mais barato. Mas e aí? Pode te custar caro lá na frente. Sem dúvida. Olha só, 19 horas 30 minutos. 19 horas 30 minutos. Estamos encerrando aqui nosso primeiro bloco. Então, eu quero agradecer a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Lembrando, toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, das 19 às 20. Então, você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, divulgue aí o nosso vídeo, acione aí as notificações, o joinha. Toda quinta-feira estamos aqui ao vivo das 19 às 20 horas. E lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, Orion Lift é a empresa que vai te atender, que vai te apresentar aí uma alternativa, até visando, não estou dizendo que você tem que pagar menos, mas tem que pagar o justo. Sabe, muitas vezes uma avaliação do contrato que você tem hoje, será que cabe um contrato com peça, um contrato sem peça? E essa avaliação, quem tem que fazer é uma empresa especializada. E a Orion Lift está aí para te atender. Então, havendo necessidade, escaneia o QR Code aí. E lembrando, sempre, todos os anunciantes nossos, você entrando em contato, fale que foi através do podcast Previna-se. E aí vai ter um desconto especial. Também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, assessoria e segurança do trabalho, assessoria e segurança patrimonial, projeto de segurança, análise de riscos, treinamento para equipe de serviços, desenvolvimento de manual de normas e procedimentos, aqueles testes operacionais, sabe? Então, todo esse trabalho voltado à segurança patrimonial, a Nova Estratégia está aí para te atender, com profissionais multidisciplinares. Então, tem aí uma rapaziada que está no mercado aí há mais de 30 anos, aptos para te atender. Também estamos com o apoio da FIDES Saúde Ocupacional, especializada em medicina e segurança do trabalho. Então, o PGR, o LTCAT, a VCB, Brigada de Incêndio, Plano de Emergência. E um detalhe, a FIDES, eles têm um departamento médico próprio. E dependendo da quantidade de vidas, eles vão até aí o empreendimento proceder com os exames médicos, sabe? Aquele periódico, ou talvez até o de mudança de função, enfim. Faz contato com eles lá, que eles também estão aptos para atendê-los. E estreando hoje com a gente, né, a Tracom Administradora. Então, mais uma vez, obrigado, Ricardo, Tiene, aí pela confiança, né? Pela confiança, pela parceria, né? A Tracom Administradora, ela oferece uma administração completa, com inovação e tecnologia. Então, olha que interessante. Eles oferecem todos os serviços relacionados à administração. Você não vai ter que buscar nenhuma empresa paralela para poder te atender. A Tracom pode te oferecer soluções inovadoras e outra para condomínios, associações, construtoras e incorporadoras. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. Bom, você que tem interesse em participar com a gente, sugerindo pauta, sugerindo convidados, a partir de maio, eu comentei isso no programa anterior, a partir de maio, nós vamos centralizar a comunicação só no Instagram, tá? Então, você que ainda tem o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, gradativamente vai sendo, a gente vai, não é que nós vamos deixar de acessar, não, mas nós vamos descontinuar, entendeu? Então, a partir de agora, a partir de maio, nós vamos ter aí o contato via Instagram, @podcastprevina-se. E neste mês de maio, nós vamos estrear um quadro toda última quinta-feira do mês. Toda última quinta-feira do mês, nós vamos ter o quadro BO no Condomínio. Quadro BO no Condomínio, que vai ser produzido e apresentado justamente pela Tracom Administradora. Então, nós teremos aqui toda última quinta-feira do mês um representante deles para falar sobre os BOs condominiais. Vai ter assunto, né, Beatriz? Então, esse vai. E eu espero que você aí desse lado inscreva-se no canal, deixa aí o like, e a partir deste mês, toda última quinta-feira, BO no Condomínio. Bom, Beatriz,
eu sempre, mesmo antes de trabalhar na área, né? Sempre me encantei por prevenção, tanto que aqui não é propaganda minha não, mas eu trabalho sempre, tanto que o Previna-se não é à toa. O nome Previna-se não é à toa, né? O Previna-se ele tem 13 anos, essa marca, já passamos por rádio, enfim. E eu sempre ouvi falar em APR, Avaliação Preliminar de Riscos. E esse é um documento que, no meu entendimento, toda a área tinha que fazer, enfim. Mas você chega no condomínio e aí vem aquela pergunta, putz, é obrigatório? Eu tenho que fazer? Eu preciso fazer? Qual vai ser? Tá bom, não quero fazer. Não quero fazer APR nenhuma. Eu quero ir direto para NR1, quero ir direto para o PGR, né? Porque para quem já vinha fazendo, né, um número pequeno de condomínios, não tô generalizando, né? Não tô generalizando. Mas alguns condomínios vinham fazendo tudo isso e não vão ter nenhuma dificuldade em se adequar, né? Alguns condomínios não vão ter dificuldade, mas a grande maioria vai, porque já não fazia o PPRA, não vem fazendo o PGR e a PR, então, esquece. Mas aí, vamos lá. Eu preciso fazer a APR ou eu posso ir direto para o PGR? E aí explica para ele, para o nosso internauta, o que é uma análise preliminar de risco, né? E o que talvez isso tenha relação com o PGR. O PGR, ele vai vir também com as informações da análise preliminar de risco. Então, a análise preliminar de risco já diz a palavra, né? Preliminar. Então, tem que ser feito antes do PGR. Nessa análise preliminar, também vão ter outras coisas do condomínio também, né? Um exemplo é negócio de possível queda de elevador, incêndio, tem outras informações. A PGR é para a parte de agentes nocivos à saúde, que nós estávamos falando aqui. Ruído, a parte de agentes biológicos e agora com as doenças psicossociais. Mas sim, uma não exclui a outra. Elas se juntam, entendeu? Elas se completam, vamos falar. Boa. Agora, vamos lá para até mais para sua área jurídica, né? Porque o síndico, ele responde civil e criminalmente, né? Ele é o representante legal do condomínio. Então, qualquer bucha que acontecer, qualquer BO, agora eu vou começar a usar o BO, que o Ricardo vai vir aqui com a gente fazer o BO no condomínio. Então, qualquer BO que pintar lá, é o CPF do síndico que vai estar. Mas aí, vamos lá. E um outro detalhe, não dá nos dias de hoje para alegar falta de conhecimento, né? Não. Porque teve um período que, mas eu não sabia, mas eu não conhecia. Não, hoje não dá para alegar falta de conhecimento. Não. Maravilha. Mas aí, de repente, o síndico ele é resistente e ele entende que nunca foi feito. Se nunca foi feito, e eu escuto muitas vezes o seguinte, as gestões anteriores ninguém fez. Então eu também não vou fazer. Então, mas aí... Eu concordo com você. Mas aí, quais as responsabilidades? Vamos pensar logo na tragédia, né? Vamos imaginar que o cidadão estava fazendo uma limpeza de vidro, né? Uma restauração de fachada. Não, isso é obra, mas limpeza de vidro. Ele está limpando o vidro e por algum motivo a escada não estava ancorada, que também está na norma, e o cidadão caiu e sofreu um acidente. E o juiz, né? Vai dar processo, tal, é sua área, e vai gerar uma perícia. Vai. Na perícia, o perito vai perguntar o quê? Eu quero ver o PGR. Sim. Né? E eu já fui, não. Eu tentei trabalhar como assistente pericial, só que eu ia defender o condomínio. E sempre perdia, sabe? Por quê? O condomínio, os que me contratavam só para ser o assistente pericial. E eu já chegava e já perguntava, já falava pro síndico, nós vamos perder esse processo. Por quê? Você não tem treinamento de EPI. Isso. Não tem nada disso. Mas aí, o que o síndico tá doido querendo saber? Responsabilidades. Não fiz, agora eu estou síndico, certo? Não fiz o PGR, não fiz nada disso. Quais as responsabilidades? Onde, desculpa o termo, né? Mas onde o meu tá na reta? Porque eu não fiz. Principalmente numa reclamação trabalhista, né? Se for decorrente de um acidente de trabalho, se a pessoa falecer, vier a óbito ou não, o síndico também vai ser responsável, porque ele teria que fazer essa parte da fiscalização. Eu sei que também é difícil, porque tem funcionário que às vezes vai lá e tira o EPI.
Né? Tem gente que faz isso. Assina a lista que recebeu o EPI, mas depois está lá e não está com o EPI. Mas aí você vai ter que provar que o cara não estava com o EPI na hora do acidente. Então, o síndico, sim, tem que estar ali na fiscalização. O mais importante, fiscalização. E outra, você pode dar advertência para o funcionário. Está deixando de usar EPI. Coloca uma advertência, entendeu? 2 advertências, 3 advertências. Vai colocando a advertência, porque depois chega num processo trabalhista, você consegue provar. Olha, chamei a atenção dele diversas vezes, esse funcionário era difícil para usar o EPI. Eu sempre estava em cima. Você tem que mostrar a sua responsabilidade que você fiscalizou, que é o mais importante. Porque se a pessoa não faleceu, obviamente, fica uma palavra da pessoa que foi acidentada contra o síndico. Ninguém viu nada, né? É sempre assim. É palavra de um contra o outro. Tem como que é? As 2 versões e a verdade. Né? As 2 versões e a verdade. Você não sabe quem você acredita. Depende da perícia. Tem um caso que eu estava lembrando, que eu advoguei, que foi um caso lá em Ribeirão Preto, que foi uma loja de automóvel também que é famosa. A pessoa, ela foi numa oficina de automóvel, ela foi subir numa escada que não tinha antiderrapante no chão. Tá. Só que aí o que acontece? Ele caiu, a escada abriu, né? Não tinha o antiderrapante, a escada abriu, ele veio a cair de cabeça. Ah, não tinha sapata embaixo? Não. Entendi. É. Achei que fosse a fita antiderrapante no degrau. Não. Lá embaixo é sapata, tá. Aí o que aconteceu? A pessoa caiu de cabeça, morreu. O que aconteceu nesse caso? A empresa queria provar que o funcionário teve um mal súbito. Tá. Em cima da escada trabalhando. Mas e as imagens? Mas então, aí veio a parte das imagens, aí veio a parte do treinamento do EPI, que ele não usava, ele já tinha problemas recorrentes histórico. com cobrança de EPI. E isso que eu vejo, as pessoas falam assim, não deixa, passa. Sabe qual que é o problema também que eu vejo? É gestão de pessoas. As pessoas não gostam. As pessoas não querem falar, mas chamar atenção, falar, explicar, ensinar, mas depois vai levar uma condenação. Gente, fica mais fácil você saber ali o que você vai falar. Então, tá bom, mas aí eu quero fazer um parênteses. O síndico não tá lá todo dia. Não. O síndico não tá lá todo dia. Muitas vezes que ele esteja lá, mas ele não tá o dia inteiro. Quem seria, então, a pessoa que vai ser o fiscal? Porque assim, então vamos imaginar. Igual lá, de novo, vou usar o prédio que você mora. O síndico não tá lá. Se ele for profissional, ele não tá lá. É muito difícil fazer isso. Então, daí, olha só, síndico, para você entender, até a própria administradora, porque a administradora é o braço direito do síndico. Então, o que eu entendo, né? Aí é importante a gente conversar. Eu entendo que esse fiscal, vamos dizer assim, seria talvez o zelador, talvez, em alguns prédios chama gerente predial e tal. Isso. Então, tem uma pessoa que fique lá no prédio que vai ter essa, não responsabilidade, mas incumbência, porque tá bom, o terceirizado, você terceirizou o serviço, né? E a terceirizada, vamos supor que foi uma terceirizada séria e capacitou a mão de obra. Capacitou, ofereceu lá os EPIs adequados, né? E ofereceu o treinamento. Maravilha. Então já fez a parte dela. Daí cabe o quê? Cabe agora a fiscalização. E quem vai fiscalizar? Talvez o zelador. Ou o gerente, enfim. Mas daí aí tem um atrito, Beatriz. Porque aí, vamos supor, eu sou terceirizado, limpo o vidro. E você é gerente do prédio, só que você não é da minha empresa. Né? Eu sou terceirizado, eu presto serviço. E você é gerente do prédio. Aí você vem falar comigo. E eu, tipo, você não é minha chefe? Porque é isso que acontece, não é? Porque o terceirizado acaba entendendo que ele não é subordinado a... Até isso, as próprias terceirizadas pregam isso. A terceirizada fala o seguinte, olha, qualquer situação, fale com o supervisor, que é volante e que não está lá o dia inteiro. Então, olha só, síndico, como que a coisa precisa ser... Você falou quase agora, a gestão de pessoas. Mas olha que interessante seria se a própria terceirizada tivesse um setor de saúde e segurança dentro do condomínio. Porque aí, principalmente com a CNR1 agora, com essa atualização. Eu vejo assim, se você tivesse um setor, essa pessoa vai ficar andando ali, porque é difícil. A pessoa não está ali 24 horas olhando aí, o que Beatriz, o funcionário está fazendo. Já tem esse departamento. Departamento não, já teria essa pessoa, porque a NR5,
Fala de CIPA. E aí tem, Tem a CIPA, é verdade. E daí tem lá um trecho da norma que fala o seguinte: fala da composição da CIPA, do processo eleitoral e tal. Só que tem um item lá que fala o seguinte: caso o estabelecimento não se enquadre na NR, na norma, no anexo 1, tem que ter o designado. Então, olha só, o assunto aqui a gente não quer focar só na NR1. A gente está falando na NR1 porque é a principal mudança dos últimos tempos. A gente né? está englobando. Exatamente. Só que aí, a NR5, que fala de CIPA, que os condomínios sempre bateram o pé, aqui não se enquadra. Tá bom, não se enquadra. Só que a norma diz, caso o estabelecimento não se enquadre no anexo 1, tem que ter o cipeiro designado, que pode ser o zelador, pode ser a pessoa da limpeza, pode ser qualquer elemento designado pela terceirizada ou pelo síndico para ser, vamos dizer, esse designado. Só que é de novo em hierarquia. Isso é verdade. Então daí, vamos supor, eu sou limpador de vidros, né? E aí, o cipeiro do prédio é a menina da limpeza. Pô, vai me dar ordem? Não gosta de ser subordinado. Você vai entender, ainda tem um outro problema, o machismo. Né? O cara é limpador de vidros. Nem minha mulher manda em mim. Nem minha mulher manda sim, manda sim, manda sim. Nem minha mulher manda em mim, vai enviar a moça. Então você internauta, está entendendo como, não é, Beatriz? Como a situação da segurança do trabalho envolve muito mais do que os próprios riscos. Porque os riscos são lá os 5 riscos e agora mais os riscos todo mundo sabe, é fácil ali agora, de identificar. É o que vem por trás. Como gerenciar tudo isso? E você usou um termo muito, muito prudente. É a gestão de pessoas. Então, a segurança do trabalho, ela, lógico, é muito importante, mas tem um outro aspecto que é o gerenciamento das pessoas. Como que você vai gerir essas pessoas? E aí vem a situação de hierarquia, que muitas vezes... Mas aí você falou uma coisa interessante. Óbvio que a ideia não é punir ninguém, não é punir, né? Você orienta. Só que o cara fica batendo o pé. Advertência verbal, advertência escrita. Pode depois ter dar justa causa. Mas aí o que acontece? Eu não quero... Aqui eu não sou contrário a nada disso, né? Mas eu tenho percebido que tem havido uma dificuldade até das próprias empresas em demitir o funcionário. Porque tem as provas... Mas acho que tá mais difícil contratar do que demitir, né? Aí você chega nesse ponto, porque se você demitir, você não tem outra pessoa para colocar no lugar. Aí você espera... Aí você prefere aguentar. Exatamente. Não é? Não, mas porque hoje tá difícil contratar. Você engole. A gente fala, você engole. Eu leciono... Você que acompanha a gente sabe, o Previna-se, o nosso estúdio aqui em Diadema. E eu leciono aqui em Diadema numa fundação onde lá a gente capacita zeladores e porteiros, e as empresas vivem me ligando. Manda a gente para cá, preciso contratar. Então tá muito difícil contratar. E aí chega ao ponto de você acabar engolindo, né? Engolindo até a insubordinação do trabalhador, porque se você mandar embora, você não consegue colocar outro. Mas tá bom, vamos pensar no mundo ideal, mundo de Alice. Você tem um outro para colocar no lugar. Mas tá fácil mandar embora? Porque eu tenho percebido, eu tô te perguntando isso porque eu tenho alguns parceiros, né? Parceiros profissionais, que eles dizem o seguinte, que tá até difícil mandar embora. Que você manda embora, o cara tá errado e move uma ação. Mas daí eu falo pro empresário, você tem que juntar prova, pô. Como é que você manda o cara embora? Ele demitido, move uma ação e ganha? Então aí... Eu vejo assim, muita gente sai do trabalho, eu sou advogada trabalhista, então eu tenho contato com esse tipo de gente. A pessoa sai do trabalho, gente, se ela procurar um advogado no mesmo dia, ou no dia seguinte, no próximo 2, 3 dias, a mulher vai chegar puta da vida, vai ficar... 50% você releva o que a pessoa tá falando, pode ser mentira, ela tá nervosa, não queria ser demitida, tem conta para pagar, tem filha separada, tem um monte de história. Aí você fica pensando, imagina o advogado que vai conversar, se ele levar em consideração tudo que ela fala... Putz, imagina... Entra numa ação na justiça pedindo 100 mil reais, uma pessoa que trabalhou 3 meses. Mas aí, Beatriz, você tá falando isso de um advogado sério, né? Tem que ser, né? Não, mas então detalhe, me entendo, internauta. Eu tenho 2 clientes que ficam ali perto na Martins Fontes, tem ali não sei se é tribunal, fórum, o que é lá.
É o alguma tribunal coisa lá. trabalhista lá. É. Os caras ficam na rua, Fica. meu, é Te cutucando. Aham. Outro dia, em um quarteirão, né, na Martins Fontes, mudou, não é mais a Martins Fontes, mas eu peguei 5 cartõezinhos. É. Tipo, né? A propaganda velada do advogado. Exatamente. Né? Pelo E Código daí, de Ética da OAB. você pega um desse aí e conta tudo isso que você falou. Ele fala, meu, nós vamos mover uma ação que você vai ficar milionário. E empresa que tá para fechar? O advogado que vai na frente da empresa também. Tem essa também. Então, na verdade, a coisa... Veja só, se você tiver as coisas documentadas, para mim é o primordial. Primordial. É o principal, principalmente para a empresa. Por quê? O funcionário vai estar alegando ali, vai falar. Se você rebater, principalmente com documentação, até com testemunha... Com provas, né? Com provas, já é um passo à frente para a empresa. Aí vai vir a audiência de instrução, você vai trazer suas testemunhas para provar. Então, tem que ver também o que uma pessoa dessa vai pedir na justiça, né? Hoje, tem muita coisa também que já ficou decidida em vários temas. Um exemplo, essa rescisão indireta. Você não está depositando fundo de garantia, a pessoa pode entrar com uma rescisão indireta na justiça. O que é isso? Ela sai como fosse uma dispensa sem justa causa. Ela quer sair da empresa. Pronto, achou uma brecha para não perder os direitos trabalhistas. Então, mas Entendeu? aí, Beatriz, não sei se você vai concordar comigo, né? A legislação, muitas vezes, ela também beneficia o infrator, né? Sim. O cara tá errado e ainda ganha. Eu vejo assim, eu advogo mais para funcionário público seletista. Então, ações, padrões, né, deles lá. O sindicato entra com processo, a gente executa a ação do sindicato, é isso que eu faço também. Para a empresa privada, ação contra a empresa privada, olhando pelo lado da empresa agora, eu vejo que falta essa parte de documentação, de fiscalização que a gente estava falando aqui agora, e rebater os argumentos do empregado. Trazer o que aquela empresa fez para aquele empregado não sofrer aquele acidente do trabalho. O que a empresa tentou prevenir para aquilo não acontecer. Isso daí a indenização da empresa já vai baixar, né? Se a empresa foi condenada, o juiz já vai dar uma olhada nisso. Então, Isso eu vejo se ela tiver como comprovar. Agora, eu estou deixando claro, porque muitos terceirizados acabam que acham que só entregar a luva vai resolver todo o problema. E outra coisa de terceirizado, né? É você também ficar em cima do que se o terceirizado repassa para o funcionário. Porque tem casos que, por exemplo, a empresa eu não sei como que é onde você trabalha, que você conhece, mas, por exemplo, paga os direitos trabalhistas para o funcionário. Um exemplo, sei lá, o síndico paga os direitos trabalhistas para o funcionário. O salário dele, eu estou falando. E aquele dinheiro que é repassado para a empresa depositar também para a terceirizada? Fundo de garantia, 13º, férias. Isso daí você tem que estar documentado, porque isso você pega a responsabilidade para você. Síndico, o que ela está dizendo? Você paga a fatura mensal, não é? Você paga a fatura mensal da empresa. Essa fatura, o que acontece, Beatriz? Essa fatura, a empresa vai tirar o lucro dela. Isso. Né? E vai, através desse dinheiro, ela vai pagar o funcionário e recolher os impostos. Isso. Fundo de garantia e tal. Agora, síndico, que garantia que você tem? Exigindo que ele se mostre comprovante. Mas você sabe que pode, né? Exatamente. É lei isso. Porque aí, eu entendi o que você está dizendo. Eu estou síndico. Aí eu paguei a fatura mensal. Só que aí, o trabalhador na semana seguinte, tá lá reclamando. Putz, meu salário não caiu. Ou então meu VR não caiu, meu vale não caiu. Mas como que não caiu se eu paguei? Então daí cabe a você, síndico... Documentar. Exatamente. Documentar e exigir as provas, a comprovação de que foi pago o salário, né, que foi depositado, recolhido... Isso dá muita ação trabalhista. Poxa vida. Você não acredita. Isso daí, na Justiça do Trabalho, tem muita ação que a empresa ela não está fiscalizando quem tem que repassar isso para os órgãos, né? Fundo de garantia, o INSS, não tem contribuição previdenciária. Agora, imagina, o funcionário sofre um acidente do trabalho, vai tentar fazer um afastamento para o INSS e descobre lá que não tem contribuição. Isso daí dá um dano moral, uma indenização para a empresa. Ainda, você entendeu? Por exemplo, às vezes tem ainda
o INSS tem a cota tanto do patronal como do funcionário. Sim. Tem empresa que desconta a cota do funcionário e não repassa. Tá. Apropriação indébita. Então, assim, ó, é grande o leque ali, né? Os direitos trabalhistas. Porque o funcionário, se ele entrar, imagina, ficou reconhecido lá um acidente do trabalho. Ele vai entrar no INSS e vai dar que ele não tem contribuição. Então, mas aí, vamos lá. Como é que o trabalhador. Agora vamos pra você poder entender, né? Como é que o trabalhador ele tem como fiscalizar isso? Tem como Tem. fiscalizar? Não sei se é fiscalizar a palavra. Tem como ele Acompanhar, né? tem. Então, tipo, estou CLT, Uhum. né? Como que eu sei se o recolhimento está sendo feito lá? Seria pelo Meu aplicativo? INSS, Meu INSS? meu INSS e o Fundo de Garantia pela Caixa Econômica Federal. Então, mas tudo bem, né? Hoje nós É somos... difícil a gente falar isso porque as pessoas não fiscalizam, né? Se você ficar preocupado toda hora com isso. Não, igual a gente tava Todo conversando... mês? Lembra, nos bastidores, a gente tava conversando sobre essa tomar cuidado para falar, só vamos tirar o programa do ar. Senão faz um corte seu aqui, não dá. Esses descontos que tá acontecendo no Olerite dos aposentados, né? Olha que absurdo. Isso é roubo. Né, tá roubando, né? Tá roubando. Tudo bem que aí, semana passada, deu na televisão, não, que todos esses descontos vão ser cancelados e vai haver vão devolver o dinheiro, né? Tá bom. Mas isso aconteceu com o aposentado que não acompanha. Até eu comentei com você. Meu pai fez 80 anos sábado. Sábado, dia 26 de abril, meu pai completou 80 anos. E eu falei para ele assim, e o seu Olerite? Eu não acompanho o Olerite. Então, meu pai não acompanha, imagina quantos milhões. Mas aí, o assunto não é aposentado, o assunto é quem está trabalhando. Está trabalhando, então tem lá o seu Olerite, né? O Olerite da empresa, né? Que alguns estados chama contra-cheque. Então, cada lugar aí tem o seu nome, mas é aquele documento que vem os salários, tudo. Tá bom, lá aparece o valor do INSS, que deveria ter sido repassado. Tá, então, para você, síndico, inclusive, até buscar o seu terceiro para poder deixar claro que você está esperto. Se ele está pagando a guia certinho de GPS. Porque aí, olha só, eu trabalho nessa área de serviços, esse ano eu vou completar 32 anos, né? Eu não vou falar nome de empresa, que quem me acompanha, tem até alguns amigos meus que é da época que eu vou falar, que me acompanha sabe o que eu vou dizer. Eu fui CLT de uma empresa onde foi um dos motivos que me fez sair de lá. Eu trabalhei lá quase 9 anos. Um dos motivos que me fez sair de lá, tinha uma salinha lá na empresa que ninguém podia entrar. Sabe? Tipo uma salinha que ninguém podia entrar. Aí um belo dia eu fui acompanhar uma implantação num posto de serviço, implantação noturna. Eu sei que eu cheguei lá 9h30, 10 horas. E a porta dessa salinha estava aberta. E tinha lá um empregado, naquela época, imprimia as guias. As guias que era guia de guia que comprovava que tinha sido feito o recolhimento do imposto lá. Ele estava imprimindo aquilo dentro da empresa. Só que aquilo... Fraude? Então, só que aquilo era impresso onde? É um registro no caixa. Você pagava, tinha um registro... Era feito lá. Então, quem é da época que eu tô falando vai saber até de que empresa que eu tô dizendo. Eu não tô falando nome de empresa nenhuma aqui. Não vem querer me processar. A empresa já fechou, não existe mais. Então, imagina. E aquela guia ia pro cliente. Então, na nota fiscal, naquela época, era nota fiscal, ia grampeado as guias. Como tivesse pago. Então, o cliente pegava a nota fiscal, tava ali a nota fiscal, a guia pendurada aqui. Então, ele via a guia, pô, bacana, tá pago. Tá pago, tá lá registrado, lá aqui. Só que era tudo, era cópia. Recolhia uma guia e tirava cópia. É crime. Tanto totalmente. Que quando eu vi aquilo, no mês seguinte saí da empresa. Então, nos dias de hoje, você, síndico, tem que exigir que a empresa apresente essa comprovação. Sim, os comprovantes guias, que o dinheiro está sendo repassado, né? Que daí depois, que você falou, o trabalhador sofreu acidente. Aí ele vai ser afastado como? Chega lá, não, mas você não contribuiu. Aí vai entrar até responsabilidade solidária, né? Porque aí vai ter que responder quem? Aí.
Na verdade, aí o síndico, nós estamos falando do condomínio, né? Sim. Como síndico condomínio. O condomínio vai entrar na ação junto com a terceirizada. E aí? O juiz vai perguntar para o condomínio: E você aí? fiscalizou? Você não. E não dá para alegar, pô, mas eu tinha que fiscalizar. Lógico, É, você está contratando um serviço. é. Tá, olha só, são 20 horas e 2 minutos. 20 horas e 2 minutos. E já estamos caminhando aí pro final do programa. Mas eu tenho uma pergunta que. Sabe aquela pergunta que não quer calar? Não quer calar. Não. Tá bom. O síndico estava assistindo o programa e tal. E infelizmente aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente com a terceirizada. Então tem lá um rapaz da terceirizada, ele sofreu um acidente. Como o condomínio, o que o condomínio tem que fazer? Português claro, né? Ele é terceirizado, certo? Então o que o síndico entende? A terceirizada vai proceder com todos o trâmite, né? Mas e eu, síndico, faço o quê? Entendeu? Então o síndico tá lá e teve um acidente lá, sei lá, o cara caiu da escada, igual você comentou aí, era loja de loja de veículos, né? Veículos. Ribeirão Preto. Então, mas aí não é um condomínio. E o cara, putz, aconteceu um acidente. O que o condomínio tem que fazer? Ele confia na terceirizada e acredita que ela vai fazer, a CAT e tudo isso? Não. Ou ele tem que ter algum representante para acompanhar isso? Eu acho que ele já poderia pegar um representante. Não confiaria 100% na terceirizada, não. Já fazer uma CAT, já direcionar esse funcionário, né, se precisar para o hospital, não sei, para um lugar próximo, para depois esse funcionário você dar todo o acompanhamento, né? Você ajudar. Isso daí também já conta bastante. Você se preocupar, né, com o funcionário, Mostrar com o tá que aconteceu, interessado, né? que aconteceu com ele, se prontificar a ajudá-lo. Então, a primeira coisa, emitir a CAT, colocar tudo certinho, as informações, que horas que aconteceu o acidente, o que ele estava fazendo na hora. Depois disso, mandar para um ambulatório se tem necessidade e depois ele vai conseguir aí um afastamento pelo INSS. Então, eu estou entendendo sua colocação. Em português, claro, não confie na terceirizada. Não é? Porque assim, a terceirizada, eu não estou generalizando. Não estou generalizando, não. Tem empresas sérias. Mas você lembra quando teve um período aí que instituiu-se uma taxa que sofreu acidente, você ia lá, aí você abria a CAT, a empresa ou o condomínio pagava uma taxa. O que acontece? Não registrava a CAT. Né? Então daí ia lá, não estou ensinando coisa errada, né? Mas daí aconteceu o acidente, você levava para o hospital, foi acidente de trabalho? Não foi. Daí era atendido como um acidente normal, não abria-se a CAT, não ia para a estatística do INSS e, consequentemente, não entrava naquela taxa. Qual que era a taxa? Era FAT? Era. Acho que era FAT, né? Aham. Então, isso é uma enganação. É. Porque aí, quantos acidentes de trabalho aconteciam? O trabalhador era levado até o hospital, chegava lá, tá trabalhando? Não tô trabalhando. Você tá de uniforme. Só que aí não entrava na estatística. Então, é uma pena ter que falar isso. Mas o condomínio precisa ter um representante. Tô dizendo isso no seguinte, caso aconteça um acidente, esse trabalhador vai ter que ser atendido, vai ter que ser socorrido. Óbvio que a empresa vai levar o trabalhador para o hospital, mas é importante um representante do condomínio acompanhar também para poder verificar tudo isso, né? E eu acho assim, para finalizar, eu acho que a dificuldade hoje em dia é a confiança, né, nas pessoas. Eu prefiro partir do princípio de fazer a coisa certa do que confiar que o outro vai fazer. Então, o que acontecer com o funcionário, mesmo que pode ser que nem seja responsabilidade sua, você esteja ali para fazer, para tomar todas as atitudes necessárias naquele momento, do que você confiar, porque o outro tem que fazer, porque é a responsabilidade do outro. Faz o que está ao seu alcance naquele momento, esquece o outro, porque o outro não vai lembrar de você depois. Exatamente. Bom, precisamos já nos encaminhar para o final do programa, mas enquanto eu vou dar tempo aí, pega papel, pega caneta, daqui a pouco a Beatriz vai deixar aqui os contatos dela. Então, enquanto eu vou aqui honrar novamente nossos patrocinadores, vai pensando já numa mensagem final para o nosso internauta. Então eu vou falar dos nossos anunciantes, daqui a pouco eu vou voltar aqui com você. Aí eu quero que você, por favor, deixe uma mensagem final para o internauta, se despeça e deixe seus contatos. Porque assim, estou síndico agora, assistindo o programa lá. E tô pensando, aqui a coisa tá meio assim, Tô com medo.
meio bagunçado. Que eu tô acreditando na empresa limpadora, tô acreditando na empresa de portaria, tô acreditando na empresa de manutenção. Isso aqui eu tô vendo que tá meio, sabe? Eu preciso de até de uma auditoria, se for o caso, uma assessoria, enfim. Aí você deixa seus contatos para que te procurem, certo? Bom. E você, internauta, que teve com a gente até agora, né? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, hoje é dia 1º de maio. A partir deste mês, nós teremos aqui algumas mudanças no programa. Já estreamos aqui um novo anunciante. Vamos ter aí toda a última quinta-feira do mês. Toda a última quinta-feira do mês vai estrear um quadro, que é o quadro BO no Condomínio. Vai ser produzido e apresentado pelo Ricardo da Tracom, administradora. Então, não sei se todas as últimas quintas-feiras, ele que virá, mas vai ter aqui um representante da Tracom para falar sobre os BOs do condomínio. E vocês, se tiver sugestão, se tiver aqui, queira que trate de algum assunto, encaminha para nós, nosso canal de comunicação. Agora a gente centralizou, nós estaremos descontinuando o e-mail e descontinuando o WhatsApp também. Então você que acostumou a usar o WhatsApp e usar o e-mail, a partir desse mês é pelo Instagram, @podcastprevina-se. E lembrando, o Podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você aí que tem aí a necessidade, busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, acesse aí o QR Code, entre em contato lá com o pessoal da Orion, eles estão aptos para te atender e fazer um diagnóstico de como é que está a situação do empreendimento, aí, o elevador, se há necessidade até, inclusive, de um upgrade, né? Que agora mudou de nome, agora chama retrofit, sabe? Fazer uma reforma nas máquinas, nos próprios carros, os elevadores, enfim. Orion Lift Elevadores. Também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, então uma empresa especializada em segurança patrimonial. Então é um diagnóstico, como é que está a segurança hoje e o que você precisa, de repente, melhorar para a situação ficar menos pior, né? Porque hoje a bandidagem está aí deitando e rolando, e ele busca facilidade. Então, quando ele encontra obstáculos, esses obstáculos vêm através do quê? Projeto personalizado de segurança, e a Nova Estratégia tem aí uma equipe multidisciplinar, que está aí apto para te atender, treinamento, desenvolvimento de normas e procedimentos, auditoria, testes operacionais. Também está o QR Code aí, é só escanear e bater um papo com a rapaziada lá. Também estamos com o apoio da FIDES, Saúde Ocupacional, então segurança do trabalho, medicina do trabalho, PGR, PCMSO, LTCAT, AVCB, Brigada de Incêndio, Plano de Emergência. E um detalhe que eu comentei na oportunidade anterior, eles têm um corpo médico próprio, então dependendo do número de vidas, eles vão até o empreendimento, fazer lá todo o procedimento relacionado ao PCMSO. E estreando hoje, estamos aí com o apoio da Tracom Administradora. A Tracom oferece uma administração completa e um detalhe, né? Com todas as tecnologias que estão à disposição hoje, inclusive inteligência artificial. Soluções inovadoras para condomínios, associações, construtoras e incorporadoras. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. Bom, Beatriz, olha só, passou rapidinho, né, o tempo, né? Passou. Já são 20h08. O que eu quero que você faça, por favor? Se despeça do nosso internauta, né? Deixa aí uma mensagem final e deixa seus contatos, né? Porque de repente algum síndico, alguma administradora quer até fazer algum contato com você, até tirar alguma dúvida, porque te falei nos bastidores, né? É uma pena ter sido adiada a entrada das atualizações da NR1 para 2026, sabe? Tinha que ser agora, porque quanto mais tempo você dá, eu quero tomar cuidado aqui para falar, porque já me ameaçaram aqui até de processo. A própria legislação, ela beneficia muito o infrator. A empresa está errada e a lei está defendendo. Então você, síndico, entenda, a gente falou quase agora sobre isso. Cuidado com preços muito baixos, sabe? Vou até usar um termo jurídico. Tem alguns preços que estão te apresentando aí que são inexequíveis. Aprendi outro dia esse termo, inexequível, eu gostei. Não tem jeito.
sabe? O piso é o mesmo, as taxas, não tem condições de uma portaria ser menos que 25 mil reais. E tem empresa aí fazendo portaria a 19 mil reais. Então toma cuidado, sabe? Toma cuidado. É importante até uma assessoria jurídica para te apresentar aí uma alternativa que vai te dar menos dor de cabeça no futuro. E o assunto hoje foi segurança do trabalho. A gente meio que falou quase que 100% só da NR1. São 38 NRs. 38 NRs. Das 38, assim, pelo menos 20, sem medo de errar. 20 você é obrigado a cumprir. Agora não cumpre, aí depois... Poxa, mas se eu soubesse... Ué, só buscar uma administradora séria que vai te atender, vai te apoiar, e um jurídico... Enfim. Então, Beatriz, de novo, muito obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada. Pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Por favor, uma mensagem final para o nosso internauta e deixe seus contatos, né? Para que possam te acionar. E quando acionar a Beatriz, fale que foi através do podcast Previna-se. Até para ela também ter um parâmetro do retorno, né? Da participação dela aqui. Fique à vontade. Sim. Bom, obrigada aqui pela participação. A gente discutir, dividir aqui nossos conhecimentos, né? O seu mais na prática, o meu mais na teoria. E o que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte, agora, principalmente, que essa NR1, ela vai vir agora somente para educar, mas agora é a hora de você fazer a prevenção, o PGR, aquele programa que você vai fazer, o que tem que ser feito dentro da empresa para eu poder aí prevenir e não ter passivos trabalhistas. Então, eu vejo que identificar, você tem que avaliar e controlar todos os riscos ambientais também e psicossociais dentro da sua empresa. Bom, eu estava conversando aqui no começo, também faço consultoria para empresas na parte de prevenção e também de prevenção de passivos trabalhistas. Então, a gente já estuda o que a empresa precisa para ela não sofrer passivos trabalhistas futuramente aí e não vir, igual que eu falei, quebrar a empresa. Bom, eu queria agradecer novamente e o meu Instagram é doutora.beatrizbocchi, B-O-C-C-H-I, e posso passar o celular? Pode, inclusive o Instagram já está ali na tela, né? A produção aqui é rápida. Esse mesmo, só abrir aqui para confirmar. Então, meu celular meu WhatsApp, 011 96173 1365. Esse WhatsApp também está no meu link da bio do Instagram. Então, vocês podem entrar em contato por lá também, que só eu que respondo, tá bom? Obrigada, uma boa noite a todos aí e um final de feriado para vocês. Maravilha. Bom, então, mais uma vez, você que acompanhou a gente até agora, mês de maio, estamos iniciando aí um mês com algumas alterações, estreamos aí o anúncio da Tracom com a gente. A Tracom vai produzir e apresentar um quadro chamado BO no Condomínio. Então, toda última quinta-feira do mês, este mês de maio, última quinta-feira, que é dia 29. Então, você acompanhando o programa toda quinta-feira vai saber disso, hein? Mas toda última quinta-feira do mês, BO no Condomínio com o Ricardo da Tracom. Ele vai estar aqui trazendo os principais BOs aí na área condominial. Bom, hoje, dia 1º de maio, feriadão. Muito obrigado a você que nos acompanhou, você que nos prestigiou. Esse foi o podcast Previna-se número 113. Não estamos há 113 semanas aqui ao vivo. Nós estamos aqui graças a você que nos acompanha, que nos prestigia e que nos honra aí desse lado. Fechou? Obrigado, até semana que vem. Valeu, até mais.